Volte-se comigo nesta manhã para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e versículo de número 10. Abrirei esta manhã nesta magnífica carta do Senhor Jesus, isto é, através de Paulo, à igreja de Éfeso e a nós, no capítulo de número 6, este versículo tão bem conhecido, do número 10. Estas palavras: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bem, a nossa meditação nesta manhã é sobre o combate cristão na jornada para a eternidade. E quão bom é voltarmos a considerar esse tema nesta manhã. E antes de retornarmos ao nosso tema sobre a igreja, algo que temos considerado já há algumas semanas, senti necessário voltarmos a nossa atenção para esse tema que é tão vital. É algo que todo pregador e toda congregação deve considerar de tempos em tempos. É algo que nos traz uma perspectiva sobre o momento em que nós nos encontramos em nossa vida e jornada para o céu. É algo que nos faz levantar os nossos olhos para o final de nossa jornada, para aquele lugar para onde nós estamos indo. Vem o combate cristão na jornada para a eternidade. Queridos, a vida cristã, eu tenho certeza que você entende isso, é vivida do início ao fim, em um contexto de combate espiritual. E é muito importante nós aprendermos isso logo no início da nossa salvação, que a vida cristã, mais uma vez, ela é percorrida e vivida em um contexto de guerra espiritual. Essa não é uma alegoria minha, ou uma maneira de tentar ilustrar, embelezar algo. Esse é o ensino da palavra de Deus. E este último capítulo de Efésios, no capítulo 6, Paulo está lidando exatamente com esta realidade, que a vida de um crente, do início ao fim, é vivida em um contexto de combate, de guerra espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós fomos lançados nesse contexto de combate espiritual. E enquanto o mundo de pessoas não salvas dorme espiritualmente, sob o controle de Satanás, o inimigo de nossas almas, conduzida por desejos tantos que levam homens e mulheres a se afastarem mais e mais de Deus e a mantê-los sob a condenação vindoura, uma vez que nós temos os nossos olhos abertos e fomos transformados e resgatados daquela condição de letargia e morte espiritual, nós fomos colocados em um contexto de guerra espiritual. E a vida de um salvo em sua jornada para a eternidade, ela é jornada do início ao fim, nesse exato contexto de combate espiritual. Bem, deixe-me tentar definir essas coisas, porque elas são tão preciosas para nós. Veja o versículo de número 10. No entanto, ou no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Algumas traduções dizem no final, ou por fim. É exatamente esta ideia, porque a intenção de Paulo não é simplesmente concluir a sua carta dizendo: bem, por fim, ufa, cheguei ao final, vamos concluir falando de alguma coisa e reduzir e concluir esta carta de uma vez. É exatamente o contrário. Ele está dizendo: finalmente, meus irmãos, tendo introduzido todo este assunto até aqui sobre santificação, vida para o Senhor, finalmente eu lidarei com um assunto de tremenda importância para a vida espiritual. Eu chego à conclusão desta carta, como se ele estivesse dizendo: finalmente, portanto, no demais, para concluir com um assunto de tamanha importância para a vida de cada crente. Esta ideia por trás dessas palavras, no demais, ou finalmente. Então, chegamos aqui. Bem, é uma grande guerra espiritual e muitos combates a serem combatidos nesta guerra. E o crente estará lutando, e eu espero que cada crente aqui nesta congregação tenha isso em vista. O crente estará lutando em cada esfera da vida espiritual até o final. Eu espero que ninguém aqui em nossa igreja esteja desapercebido disso, mas essa é uma guerra que não é lutada com mãos, punhos e pés. Não é uma guerra contra um inimigo físico, palpável, contra o qual você possa se dirigir com palavras de declaração: eu declaro, eu afirmo, ou com ações físicas, ou com estratégias políticas, filosóficas ou sociológicas de combate. Essa não é uma guerra contra um ser físico, é uma guerra contra um ser espiritual. E Paulo nos diz isso no versículo de número 12, que a nossa luta é contra Satanás e os seus exércitos. Veja o que ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bem, se isso não estivesse escrito aqui, nós teríamos certa desconfiança desse tipo de linguajar, não é? Soaria um tanto pentecostal, neopentecostal, mas isso está na palavra de Deus. Não é contra a carne, em outras palavras, não é contra homens. A nossa guerra espiritual não é contra governos, não é contra instituições, não é contra partidos políticos, não é contra conselhos escolares ou coisas do tipo. A nossa guerra é contra um ser real, porém invisível, poderoso e astuto, e tão real quanto você e eu aqui nesta manhã, tão consciente e tão capaz e para muito mais do que todos nós juntos aqui em termos de capacidade intelectual. E Paulo descreve este ser e aqueles que acompanham este ser como ilustração de um exército. É por isso que ele inicia no versículo de número 10 em diante, colocando o crente em um contraste em um outro exército. O crente sob o reinado de Cristo Jesus, e Satanás dominando neste mundo e operando, assim por dizer, como um general de um grande exército. Ele é descrito muitas vezes na Bíblia como um grande general. E esses 4 ou 5 termos que nós encontramos no versículo de número 12 representam exatamente isso, os escalões espirituais nas regiões celestes, que são seres tão reais e tão organizados quanto nós em nossa sociedade. E o primeiro deles é mencionado aqui, principados. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, temos que lutar, versículo 12, contra potestades, príncipe das trevas e tantos outros nomes aqui. Principados, ele vem a mencionar, deixe-me colocar nesta ordem. Principados, um termo grego-latino para representar generais, príncipes, normalmente o filho do rei, que se torna o senhor da guerra em uma nação e conduz à expansão de um reinado em qualquer civilização. São principados, são generais de Satanás, são seres superiores que têm a função, assim por dizer, de planejar. Essa é a indicação que Paulo nos está dando ao ranquear esses escalões. Tem a função de planejar as estratégias do maligno e de observar a sociedade e de planejar estratégias espirituais sobre como dominar nações, sobre como dominar pessoas, não possuindo seus corpos, mas conduzindo as suas mentes por tentações e por sugestões. São principados, generais, assim por dizer. Lembre-se sempre disso. Satanás não é Deus. Ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é uma criatura. Embora poderoso, superior em termos de capacidade intelectual, embora ele não precise estar andando de um lugar para outro, ele pode se movimentar de uma velocidade tão incrível e poderosa, ainda assim ele não é onipresente, de maneira que para levar adiante as suas estratégias ele precisa se organizar com muita inteligência. E é isso que Paulo está nos apontando. Ele está mostrando a maneira como Satanás se organiza para promover a mentira e o erro e dominar as pessoas e as sociedades. Ele tem seus principados, generais de Satanás, talvez anjos como ele, que receberam grande poder também, que caíram junto com ele e que tem esta função agora de organizar essas estratégias. Ele fala também sobre potestades, que traduzido pode ser para uma linguagem mais comum como poderes. São poderes, são indivíduos que recebem, anjos ou seres espirituais, que recebem delegação de poderes para executar esses planos. Nós temos príncipes das trevas, comandantes de ranks, em agrupamentos, com diretrizes, com planos já bem traçados para implementar e avançar as estratégias do maligno. Então nós temos hostes espirituais da maldade, talvez anjos de menor escalão, espalhados por toda parte, observando, tramando emboscadas espirituais, tomando nota para os seus superiores, observando a vida de crente, suas inclinações carnais, buscando uma brecha para um planejamento, para levar um crente, uma igreja para a lama, de volta ao mundo, para dominar nações, para influenciar pessoas. Anjos menores, digo eu, anjos caídos de imenso poder e capacidade. Talvez nós não podemos fazer isso, mas se nós pudéssemos visualizá-los, são espíritos na verdade, nós poderíamos perceber como indivíduos como nós, criados também, porém decaídos,
Mas como indivíduos que pensam, eles possuem pessoalidade, que é essa capacidade de observar, de analisar, de conhecer. E se nós pegamos a palavra de Deus e lemos, eles também entendem ao ouvir o que está sendo dito aqui e compreendem da mesma maneira que você e eu compreendo. Eles não são energias abstratas, pontos de luz voando em alguma parte, são seres conscientes como você e eu, criados no início como anjos de glória para o serviço e o culto do Senhor, mas que caíram, nos diz a palavra de Deus, de seu status de santidade e se tornaram, assim por dizer, em sua nova nominação, demônios e agentes do maligno. E Satanás, ou melhor, o general destes ranks espirituais, é quem comanda e conduz todos esses ranks. E é muito simples e óbvio pensar a respeito disso. De que outra maneira poderia este inimigo avançar tão amplamente como ele tem avançado ao longo dos séculos? E conhecer tantas estratégias e observar a psicologia humana, entender como o ser humano se conduz para um lado e para o outro, é observando e é tomando nota e é planejando meios que ele tem dominado as nações e tem se infiltrado na igreja. Nós poderíamos passar tanto tempo observando essas estratégias, mas não é nosso intuito nesta manhã. Mas há uma grande guerra sendo travada. E esses seres espirituais anunciados aqui por Paulo possuem um arcabouço imenso de estratégias. E eles já experimentaram essas estratégias ao longo de décadas, ao longo de séculos, colocando certas tentações diante de pessoas, uma, duas vezes, em uma nova geração, em uma nova cultura, em uma nova igreja. Eles já usaram o mundo como um laboratório tão perfeito para aperfeiçoar suas ideias e estratégias. Lembre sempre que o objetivo é acabar com a glória e adoração dirigida ao Senhor, cessar a obra de evangelismo, dispersar a igreja. E assim ele planta e planeja estratégias e arapucas em toda parte. Eles já experimentaram tantas vezes essas estratégias. Eles possuem suas técnicas, possuem seus métodos e usam eles segundo a necessidade contra a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda parte. Oh, amigos, se nós simplesmente pudéssemos observar com uma visão além do alcance e observar esses seres em toda parte, agindo com tamanha estratégia. Meu objetivo não é amedrontar ninguém aqui, mas é simplesmente chamar a atenção para uma realidade espiritual que muitas vezes nós temos negligenciado ao empurrar de lado os exageros, o esoterismo e o misticismo do pentecostalismo. Nós não podemos negar o ensino da palavra de Deus, que há uma guerra espiritual. Mas este combate não é realizado por meio de palavras de afirmação do tipo eu declaro, coisas místicas e esotéricas envolvendo objetos físicos como sal, óleo, água, ou o que quer que seja, porque nós não estamos lidando com forças inanimadas ou energias inanimadas, mas com seres reais e inteligentes e conscientes. E essas são as palavras, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, instituições, políticas, ideias humanas apenas, assim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, isto é, cujo este mundo é sua esfera de atuação, contra as hostes espirituais da maldade, este é o objetivo, nos lugares celestiais, não apenas instituições políticas e humanas, mas agindo de uma maneira espiritual. E há uma grande guerra a ser travada neste exato momento que nós estamos aqui. Ou, amigos, nós estamos engajados nelas, ou eu devo dizer, nós estamos dormindo em nossos uniformes, porque nós estamos em um contexto de guerra. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos lançados nesta batalha. Eu gostaria de delinear, certos limites desta batalha. Mas Paulo usa termos como combatendo o bom combate, mantendo-se firme no combate e não dar espaço ao inimigo, porque não é possível na jornada cristã ter uma atitude neutra. Ou nós estamos fazendo a vontade do Mestre, servindo ao Senhor, ou nós estamos atrapalhando. Eu gostaria que todos entendessem isso. Não há como ter uma posição neutra. Ou nós estamos servindo ao Senhor e de uma maneira positiva e ativa, avançando o reino de Deus e levando a palavra de Deus e santificando as nossas vidas, edificando a igreja, ou nós estamos atrapalhando, nós estamos dando mau testemunho, nós estamos esfriando o coração de outros crentes que estão lá lutando pelo nosso mau testemunho, pela nossa atitude. Não há uma atitude neutra nessa guerra espiritual. É muito importante pensar nisso, porque isso nos dá perspectiva e nos leva a fazer uma análise do coração, nos perguntar onde nós nos encontramos nesse contexto de guerra espiritual. Bem, quando nós não éramos crentes,
antes de nascermos de novo, de sermos adotados para dentro da família de Deus. Eu tenho certeza que, como eu, você também não sabia nada sobre essa batalha espiritual. Era algo de outro mundo, não é? Você não tinha consciência que em nossa volta nós vivemos dentro de um contexto de batalha espiritual. Tudo era uma questão de Deus lá, eu cá, eu cuidando da vida, tendo controle da minha situação, lutando pela política, por isso, por aquilo. Nós simplesmente não entendíamos que havia umas cordinhas em cima e pessoas sendo manipuladas e tudo sendo controlado, assim por dizer, por sugestões do diabo, a tentação, por meio das quais ele conduz as pessoas, tomando vantagem do coração decaído humano. Nós não sabíamos nada sobre isso. E por isso Satanás não criava problema para nós. Ele não perturbava a nossa consciência. Para que ele faria isso? Nós correríamos para Cristo, não é? Buscaríamos um Salvador. E por negarmos a existência de um contexto espiritual, de uma batalha espiritual, Satanás não nos perturbava. Na verdade, nós nem mesmo criamos em Satanás. Nossa ideia sobre ele era de um ser verdinho, com caldo, um arpão, alguma coisa do tipo. Quando ele aparecesse, ele fazia algum sinal, uma palavra, ele fugiria. Simplesmente não sabíamos que tais folclores é para nos manter pensando que ele estava distante, irreal e que não havia tais estratégias. Éramos joguetes na mão de Satanás. Nós éramos levados por nossa carne, pelo nosso desejo, as coisas da carne, para todo lado. E o inimigo de nossas almas tinha essa vantagem imensa, não é? Ele colocava diante dos nossos olhos tentações e nós simplesmente íamos para ela. E éramos levados de um lado para o outro, sem simplesmente perceber que há um contexto espiritual. Ele nos fazia viver neste mundo como se esse mundo fosse tudo o que existisse. E o maior bem era extrair prazer do aqui e ver outras pessoas sendo materialmente felizes. Toda essa era a nossa glória, não é? O grande objetivo era reformar este mundo, que é um barco furado, que não tem solução humana. Tudo isso ele plantava diante de nós e assim ele consumia a nossa mente, as nossas afeições e dirigia os nossos pensamentos. Estávamos simplesmente sob a mão deste homem valente, preso em segurança sob o seu domínio ideológico e espiritual. Ele deixava a nossa consciência dormente quanto a questões espirituais. Se a consciência começasse a nos acusar de alguma coisa, como ela faz em muitos momentos da vida, e nós começássemos a pensar sobre questões espirituais em um determinado momento, sentado num banco, numa sexta-feira de manhã, num domingo frio, depois de tantas coisas erradas, no sábado e na sexta, e de repente um vazio cortasse a nossa alma, e a brevidade da vida se tornasse tão real, nós começássemos a pensar sobre a futilidade de tudo em volta, e se houvesse algum momento em que um senso de culpa tomasse os nossos corações, então Satanás plantava novamente as suas atrações diante de nós, e desejos e prazeres diversos para o entretenimento, ou qualquer coisa que seja, de maneira que nós não seguíssemos o nosso raciocínio e pensamento, e começássemos a sentir que há um propósito na vida a ser buscado. Ele sempre interferia, e nós não questionávamos, e nós não tínhamos pensamentos espirituais profundos. Uma vez que as coisas começavam a se tornar mais claras, e um senso de culpa começava a tomar, a gente empurrava de lado. Põe um fone de ouvido, vou no cinema, deixa eu ligar para alguém, deixa eu passar um texto. Eu não quero pensar, eu não quero sentir, eu não quero considerar essas coisas. Ele nos levava de volta aos prazeres e aos sonhos desta vida e nos mantinha dormente em suas garras. E nós não sabíamos nada sobre esta guerra espiritual. Mas uma vez convertidos, nós entramos neste estado de guerra espiritual aberta contra o inimigo de nossas almas e contra a reminiscência do pecado que há dentro de cada um de nós. E agora Satanás se levanta contra nós. Ele planeja estratégias contra nós. E muitas vezes ele se revela, não é? Pela ferocidade da ação e das tentações e das sugestões. E assim nós sabemos que ele está aí. E ele tenta nos resistir de maneira às vezes opressiva, com sugestões e ideias. Quão real é este inimigo. E Paulo sabia muito bem disso. E ao pensar sobre estas coisas, ele diz essas palavras: a nossa guerra espiritual. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que palavras! Essa é uma verdade. Essa verdade é o combustível e o teor destas palavras. Finalmente, irmãos
meus. Somente se vocês, homens e mulheres salvos, Paulo está dizendo, conhecessem essa guerra espiritual. Eu escrevo, é como se eu estivesse dizendo, eu escrevo para mostrar, para chamar a sua atenção para esse contexto. Há muitos combates a serem lutados. Há uma guerra real diante de nós e nós estamos dentro dela, ou agindo, ou dando espaço para o inimigo. Bem, deixe-me lidar com isso então. Há uma guerra sendo retratada aqui. Mas talvez haja crentes que por muito tempo não tenham levado em consideração que há uma guerra espiritual. Sabe qual é a dificuldade conosco, meus irmãos? É que de alguma maneira nós institucionalizamos a vida cristã. E a vida cristã acontece no domingo para muitas pessoas. Então, quando eu viro as minhas costas para o prédio da igreja, sigo para pegar o meu ônibus ou dirigir meu carro, eu vou me preparar para o trabalho, eu acordo de manhã, aquele som do rádio, o ônibus e tudo acontecendo. Isso parece ser a realidade da vida, não é? E por razões como esta, nós imaginamos que o contexto de combate espiritual foi apenas no domingo. Foi apenas ao pensarmos sobre essas coisas, quando nós estamos imergidos em um contexto espiritual a cada segundo de nossas vidas. E que a realidade não é aquela apenas do asfalto, do ônibus, do trabalho, do chegar em casa, da política e etc. Mas é uma realidade espiritual que envolve todas as coisas. E há uma luta por almas, há uma luta por vida em nossa alma, há uma luta por alcançar almas da nossa parte e da parte de Satanás também. Ele, por um lado, para manter pessoas debaixo desse sistema controlado por ele, não pensando sobre suas almas eternas, não pensando sobre o final desta jornada, para não buscarem o Salvador, e nós nesse contexto de combate para adverti-los e urgi-los e clamar com eles que despertem e venham a Cristo Jesus. É sempre um contexto espiritual o que nós vivemos. Mas talvez todos nós em algum momento temos falhado em considerar essa guerra espiritual. E não houve nenhum esforço, ou nenhuma luta, ou nenhuma vigilância quando a segunda-feira chegou. E nós baixamos a guarda. Mas Paulo vem e diz, fortalecei-vos, há um combate a ser lutado. E essa guerra, esse combate, nós estaremos mais uma vez envolvidos nela por toda a vida. E eu creio que ela pode ser dividida em alguns aspectos, e talvez isso nos ajude a pensar. Bem, deixe-me tentar delinear então pelo menos 5 frentes de combates nessa guerra espiritual. Eu creio que a primeira frente de combate ao longo desta jornada para cada crente é uma luta, primeiramente, uma batalha por vida em nossas almas. É uma batalha pela vida na alma de cada crente. É um combate para nos mantermos próximo, em contínua comunhão com o nosso Deus ao longo desta jornada. E esse é um desafio com uma fé sincera, com uma adoração sincera, com uma vida diante dos olhos de Deus em cada situação. Essa é uma luta e um combate que todo crente experimentará, de viver cada dia da semana sob os olhos do Senhor, em uma comunhão íntima e oração. É uma vida de fé e um relacionamento consciente e pessoal com o Senhor. Será que você não experimenta este combate a cada semana? Eu tenho certeza que sim. Engajados em oração, desfrutarmos as bênçãos do Senhor de certeza, de segurança e salvação, alegrar o nosso coração por essas verdades e promessas, sinceridade na fé, diante de Deus, obviamente, mas em nossos relacionamentos uns com os outros, como irmãos e irmãs em Cristo. Queridos, sabe que essa experiência que eu estou tentando descrever nesta manhã é a experiência de todo crente em toda parte do mundo. Às vezes nós somos levados a imaginar, a pensar que as nossas provações e dificuldades espirituais são tão singulares que ninguém experimenta isso, só somente eu. Mas aos poucos nós descobrimos que todo e cada crente em todas as realidades deste mundo experimentam as mesmas batalhas e o mesmo combate por uma fé sincera, por comunhão com Deus, por um andar verdadeiro com o Senhor, por uma obediência real. Você irá conversar com crentes que foram salvos há 2 anos atrás, com pessoas que foram salvas há 45 anos atrás, e você descobre que é o mesmo combate espiritual, por uma vida na alma, por um relacionamento real com o Senhor, diante de uma velha natureza que nos leva de volta a este mundo. Eu tenho certeza que esta é a primeira frente de combate, uma submissão genuína ao Senhor, um andar real com Ele, uma fé sincera, uma comunhão íntima e diária com o nosso Senhor. Mas uma segunda frente de combate nesta luta espiritual que eu preciso realmente chamar a sua atenção, porque será um combate dentro dessa guerra
pela santificação de nossas vidas, e talvez esta seja algo mais, uma frente mais próxima de cada um de nós. Uma luta contra o pecado, uma luta contra a tentação que se levanta dentro de nós e que saltam sobre nós diariamente ao longo da jornada. Uma luta por ver real ou gerado em nós aqueles frutos de caráter que nós tanto desejamos ver em nós, coisas que o Espírito Santo produz dentro de nós, uma maior paciência, maior autocontrole, mais gentileza, mais domínio próprio, mais interesse pelo próximo, por irmãos e irmãs em Cristo, do que preocupação demasiada com nós mesmos. Essa é uma vida de combate, não é? Uma luta pela santificação. E santificação, meus queridos, não é apenas de questões sensuais. Não se leve a pensar ou reduzir somente a este elemento. Santificação se refere a uma vida separada de tudo aquilo que é desagradável a Deus em todos os seus aspectos possíveis. Essa é uma frente de combate. Há uma outra frente também, que parece que muitos não têm lutado nela. É pela batalha do Evangelho, para nomear o Senhor Jesus Cristo neste mundo, para falar de Jesus Cristo. Veja como Satanás é astuto. Em muitos países onde houve uma grande reforma da religião no passado, e você encontra a igreja em cada esquina, Satanás conseguiu de alguma maneira que tais países se afastassem tanto da palavra de Deus, que muitos ensinam que você não precisa falar nada de Cristo, simplesmente ore antes da refeição, se comporte bem no escritório, coisas como essa. Mas essa é uma estratégia muito maligna, não é? Porque nos é comandado a pregar o Evangelho e a abrir a nossa boca e falar e nomear o Salvador e aquilo que Ele fez neste mundo. Nós devemos ir para muito mais do que o simbolismo e realmente constranger pessoas e apelar às suas mentes e falar com elas, e sentar, olha, senta aqui, eu preciso conversar contigo, isso, e advertir as pessoas e não temer. Há um combate, e eu creio que esse combate, talvez você concorde comigo, comece interiormente, não é? Porque a maioria de nós somos pessoas tímidas às vezes, e recatadas e recolhidas, e há uma certa dificuldade em falar e comunicar, mas há um combate que começa logo ali. E esse combate deve ser travado a cada dia, porque essa é uma questão de vida ou morte, não mais para nós que fomos salvos, mas para aqueles que nós conhecemos, que ainda não conhecem o Salvador. É uma batalha, eu creio que esta é a quarta frente de combate, uma luta pela segurança e certeza pessoal de salvação. Todos nós iremos enfrentar esses combates muitas vezes. Quando em períodos específicos da vida, quando em momentos vários de nossa jornada, Satanás nos ataca de uma maneira tão forte para roubar a nossa certeza, para nos levar a duvidar de tudo aquilo que nós já experimentamos com o Senhor e suas promessas, e da certeza que somos filhos de Deus, que já passamos da morte para a vida, que fomos salvos por sua misericórdia. Ele tenta nos levar à melancolia, à incerteza. Será que nós percebemos qual é a estratégia por trás deste ataque? Por trás de cada ataque de Satanás para o pecado, para a complacência, para a melancolia, para a dúvida, há sempre uma estratégia. Nesse caso em particular, a estratégia é muito óbvia, porque se eu estou em dúvida sobre a minha salvação, como eu posso oferecer a outro a certeza de salvação em Cristo Jesus? Eu vou deixar de evangelizar, porque eu mesmo não sei, eu não estou certo, e a minha mente que é sincera, Satanás sabe que os crentes se esforçam para ser sincero, para me dizer como você pode oferecer a outro quando você nem tem certeza da tua salvação. Você percebe a estratégia, que o evangelho pare de seguir em frente. Eu não vou na igreja porque eu não sei se eu devo estar ali, tanta gente servindo ao Senhor, mas eu não tenho certeza de vida eterna, isso, aquilo, e a adoração cesse de ser dirigida ao Senhor. Será que você já passou por isso? Eu tenho certeza que muitas vezes, não é? Por trás de cada tentação, trás de cada ataque, há um objetivo, e o objetivo é sempre o mesmo, estratégias diferentes. E por fim, queridos, em quinto lugar, há uma batalha, um combate pela defesa da fé, pela defesa da verdade. A fé cristã que estará sempre sob o ataque de Satanás contra a verdade. É uma luta por manter em pé os métodos de Deus na igreja, a adoração bíblica. É uma luta por defender e proclamar os caminhos da palavra de Deus diante de uma maré de antagonismo em que nós vivemos hoje em dia. É um combate,
é um ministério de advertência contra o erro, que deve ser apontado. É um ministério de advertir as pessoas o que é o erro, como ele se infiltra na vida de um crente, como ele entra na igreja. Nós chegamos a um ponto em que deve haver um ministério na igreja de advertência, porque muitas igrejas têm sucumbido ao erro e ao mundanismo, a tantos movimentos, porque não houve um ministério de advertência. Deixe-me voltar àquele ponto que sempre menciono aqui. Por que será que tantas denominações no Brasil, entre os batistas e presbiterianos, metodistas e tantos outros, sucumbiram numa queda tão fenomenal que é abismal observar o estado delas? Foi porque em um determinado momento, algumas décadas atrás, alguém começou a trazer alguma ideia nova para dentro da igreja, história de línguas e dente de ouro, o que quer que seja, e as pessoas, em vez de ficar de queixo caído com isso, e protestar, e dizer, mas isso não está de acordo com a palavra de Deus, elas não falaram nada, e se fecharam, e viraram as costas para a igreja, e tomaram o seu rumo para uma outra congregação. E aquela congregação, aquele prédio, que foi construído tijolo por tijolo, com sangue, o suor e o recurso de uma geração inteira, que cria na palavra de Deus, foi tomado, sequestrado por certos movimentos, porque ninguém advertiu, e ninguém ficou pasmado e chocado com essas coisas, e ninguém sentou para conversar sobre isso e protestar sobre estas coisas. Porque não nos foi ensinado, talvez, que deve haver um ministério de advertência. E que lobos vêm realmente vestidos de ovelhas, de fato. Mas muitas vezes nós estamos esperando os lobos vestidos de lobos, não é? Para podermos identificá-los pela porta. Mas eles não virão, assim nos diz a palavra de Deus. Virão bacanas, com diplomas, e vibrantes, e saltitantes, e alegres, com uma personalidade cativante e maravilhosa, mas com o erro mortal ao ser comunicado nas igrejas, desviando-se da palavra, dando a experiências e a visões pessoais egocêntricas toda a autoridade acima da palavra de Deus, e por meio dos seus sistemas engenhosos de política e de influência, dominando um método antibíblico de conduzir o governo da igreja, um método democrático. Por meio dessas coisas, fazem política dentro da igreja e tomam controle da situação. Há um combate pela defesa da fé, há um combate pela manutenção de coisas preciosas, gloriosas, amadas pelo povo de Deus, povo que derramou sangue para não se afastar destas verdades. É triste, não é, às vezes, observar pastores e líderes que tão rapidamente capturam a verdade. Ninguém colocou um revólver na cabeça deles. Eles já estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Nenhuma pressão e já se entregaram. Por que será? Eu não tenho havido este combate. E crentes simples como eu e você não têm protestado contra essas coisas. Quem sou eu? Pequeno eu sou só um crente na igreja. Você tem a palavra da verdade em suas mãos. É uma responsabilidade de lidar com estas coisas e defender a verdade, se manter em pé contra a lama deste mundo e os ovos, e os tomates e o que quer que sejam as pedras. E honra ao Senhor, e defender estes caminhos antigos. Este é um combate tão tremendo, essa é uma trincheira de guerra. Por isso diz Paulo neste versículo 1, no demais, irmãos meus, revesti-vos ou fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele segue em frente dizendo neste versículo tão maravilhoso, o versículo de número 13, o versículo de número 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a coroa da justiça. Há uma batalha pela vida da alma. Deixe-me voltar a este ponto inicial. Estai, pois, firmes, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. Eu já mencionei isso aqui um tempo atrás, que a palavra verdade aqui neste versículo de número 14 não é uma referência ao conjunto de doutrinas da fé cristã, a verdade da fé, mas é um tipo de verdade muito mais específica aqui, que poderia bem ser traduzida como sinceridade. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a sinceridade. Muito interessante. Um tipo de comportamento espiritual, um tipo de comportamento veraz, sinceridade. Verdade no comportamento, verdade na atitude. Essa é a ideia. Você vai se vestir dessa couraça, e você já conhece muito bem a ilustração, não é? Ali está o apóstolo Paulo, em sua prisão domiciliar, em Roma,
em um estado militar, continuamente vendo soldados andando para cima e para trás com suas lanças, com seus escudos, com suas espadas. Ele observa a maneira como aqueles soldados se vestem. O típico soldado romano, a primeira parte da sua indumentária para a guerra era uma couraça. Uma couraça. Ele fala sobre isso, aqui nesse versículo 14. Couraça da justiça. Era uma peça de couro única, com espaço no meio para a cabeça, que cobria a frente e a parte de trás. E era atada com um cinturão de couro. Essa couraça era para proteger esse soldado contra armas, contra lanças, contra o golpe da espada, às vezes coberto com uma espécie de metal, mas normalmente para o soldado comum, couro grosso, trabalhado. Mas o ponto dele nesse versículo 14, em sua ilustração, é que essa couraça, este lombo, era cingido com a verdade. E aqui está esse cinturão da verdade ou da sinceridade. E é maravilhoso pensar sobre essas ilustrações do apóstolo Paulo. É a sinceridade que está em vista aqui, porque é a verdade na alma. E a verdade na alma e no comportamento se manifesta como sinceridade, no falar, no agir, no viver. Bem, eu fui salvo, mas qual é o meu estado e a minha condição no momento? Ali está aquele cinturão. E esse cinturão atado nessa couraça vai manter essa couraça firme. E vai ser nesse cinturão de couro que será acoplado a espada por um lado, um feixe para a lança e mesmo um lugar para pendurar o escudo para descanso. Se eu não tenho esse cinturão sobre essa couraça vai voar na guerra. E não vai ser útil para nada, absolutamente. Vou estar frouxo, solto, com as coisas movendo em toda parte. Sem sinceridade na vida cristã, qualquer parte da armadura da vida cristã não irá funcionar. Eu fui salvo, mas qual é o meu estado espiritual nesse momento da minha jornada? Qual é a minha condição espiritual? O estado da alma? Ele está vivo? Está a alma operante? Eu fui ressuscitado na conversão, mas como está o meu estado espiritual hoje diante de Deus? É o meu amor e a minha gratidão por Cristo Jesus nesse momento da minha vida profundo, real e contínuo? Como está a minha alma? Como está o meu estado? É sobre isso que sinceridade diz. Como segue a minha vida de oração, por exemplo? Eu tenho uma vida de oração real, a sinceridade em minha comunhão com Deus, ou me tornei um crente pagão, com as minhas repetições e rezas evangélicas, no final do dia ou na noite, padronizada como sempre. Alma, comunhão com o Senhor, adoração, afirmação, petições. E quanto eu tenho experimentado de Deus em oração? Bem, você realmente possui uma vida de oração? Quanto tempo você tem devotado à sua oração? Quantos minutos? Algo substancial? Pelo menos 15 minutos, tempo suficiente para adorar, afirmar, petições, arrependimento, clamor. Eu me pergunto quanto tempo um crente deve passar em oração, mas eu creio que deve haver um tempo mínimo, não é? Para me poder trazer diante do Senhor essas coisas. Você possui uma lista de oração atrás da tua Bíblia, do teu inário, com motivos de petição para pensar sobre eles e pedir e clamar ao Senhor pela salvação de pessoas, pelo avanço da igreja, pela santificação da minha vida. Eu oro de uma maneira sincera, eu penso a respeito do que eu oro. Há tantas listas que nós deveríamos ter em nossa Bíblia, por ministérios, por indivíduos, pelas crianças, pela salvação de familiares. E você intercede por outros ou somente por você e coisas que você precisa? Há sinceridade na vida de oração, queridos. Você lida com questões objetivas, concretas, específicas, pelas quais você pode provar o Senhor e ver respostas específicas de oração, ou é apenas oração generalizada, Senhor, salva o mundo inteiro, salva as crianças inteiras, coisas como essa. Há aquele peso de responsabilidade por aquela pessoa, e aquela criança, e aquele trabalho, e aquele ministério da igreja. Eu desdobro essas coisas e clamo ao Senhor, e eu penso sobre cada parte. Eu estou orando aqui pelo trabalho de evangelismo, talvez, mas eu não menciono apenas, Senhor, abençoa o evangelismo, dá vigor, dá graça, leva aquela pessoa, traz argumentos, que haja um tempo apropriado, que hajam pessoas ali, que não haja distrações, cobrindo em oração,
clamando ao Senhor. Eu vou orar por uma pessoa e pela necessidade dela, eu clamo por isso, eu clamo por aquilo, eu cubro essas partes. Como está a minha vida de oração ultimamente? A sinceridade na comunhão com o Senhor? É o meu amor por Cristo neste momento profundo e sincero, e a gratidão dirigida a Cristo Jesus por aquilo que Ele fez por mim. Eu me recordo da maneira como Ele me tratou e me levou à salvação, uma vida nova e transformada, e esse amor e essa gratidão, acaso ela se manifesta e se materializa em serviço ao Salvador, serviço dedicado, nomeá-lo neste mundo, glorificá-lo e defender a sua honra diante de coisas tolas e torpes que são ditas continuamente. Nossa função é defender também. E a adoração a Ele, será que o templo do meu coração está diariamente aberto e ali há louvor e gratidão, perdão, a Cristo Jesus? Ou as portas estão fechadas ao longo do dia inteiro, queridos? Será que nós nos temos transformado em pessoas religiosas e o domingo é o momento da adoração, ou a quarta-feira, ao longo do dia, em momentos específicos, uma palavra de gratidão e de afirmação, uma oração breve, uma oração mais longa? Louve ao Senhor, cante os teus pensamentos, adore de uma maneira consciente, olhe para Ele pela fé, não visualmente, mas manifeste, verbalize este amor, essa gratidão, tenha comunhão com o Senhor. O que está acontecendo, queridos, nesse momento com a minha alma? A sinceridade e verdade em minha vida com Deus, ou meramente um teatro? Eu estou aqui na igreja, mas eu não oro, mas eu não intercedo, mas eu não me esforço para falar do Salvador e santificar a minha vida. E eu ouço tantas e tantas coisas sobre santificação, uma atitude correta, mas quando eu abro meu computador e ligo meu Facebook, eu vou lá clicando nisso e naquilo, etc. Será que essas coisas se materializam? A sinceridade em minha vida com Deus nesses dias? Bem, o diabo está operando para esfriar e arruinar a nossa vida espiritual. E a saúde dela, e a sinceridade na vida cristã, e a nossa proximidade do Salvador, e fazer de você e de mim uma pessoa insincera. E nós vemos isso aqui neste versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Que palavras não são essas? Resistir o esfriamento espiritual. Na vida de oração, na comunhão com Deus, no trato, resistir o distanciamento de Cristo, resistir tratá-lo como um gênio da lâmpada que está ali só para satisfazer as minhas necessidades, adorá-lo e ser sincero diante dele e responder à sua palavra, o que quer que ele coloque diante de mim, e negar a minha carne e as minhas inclinações. Sinceridade diante do Senhor e da sua palavra. Às vezes nós nos esquecemos que Ele olha e nos observa, não é? E pensa sobre nós. Esse meu filho, essa minha filha, tendo ouvido tantas vezes a palavra, continua agindo assim. Será que nós nos esquecemos dessa atitude pessoal e consciente do Senhor por nós? Oh, amigos, se somente nós nos recordássemos disso, isso nos levaria a uma fé mais sincera, uma vida mais sincera diante do Senhor. No versículo 18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bem, aqui é uma outra área. Intercessão. Rogar por outras pessoas. E rogar com fervor, com interesse por elas, com desejo de que as suas vidas sejam melhoradas espiritualmente, e que ela avance, que essa pessoa cresça, não simplesmente pedir algo, mas clamar e desejar que esse irmão, essa irmã, este jovem realmente seja santificado e firmado, encontre paz e certeza de vida eterna, genuíno amor em oração, genuíno desejo, petições pela igreja, pela obra do Senhor, com desejo de vê-la edificada, e pessoas sendo salvas e a igreja crescendo. Bem, essa é a primeira frente de combate à nossa guerra espiritual, um combate pela vida na alma, por verdadeira sinceridade, por uma real comunhão, um verdadeiro andar com o Senhor. Mas deixe-me correr para uma outra frente ou área, onde há uma tremenda batalha espiritual, e é a vida de santificação. Eu creio que nós podemos reduzir essa batalha, não no sentido negativo, mas para, de maneira didática, compreender em dois aspectos. Negativamente, há uma batalha pessoal contra pecados pessoais,
contra coisas que nós já abandonamos há muito tempo atrás, que tendem a voltar em nossas vidas. E há uma batalha positiva para vermos aquelas virtudes sendo cultivadas e produzidas e geradas em nós. Aquelas virtudes que o Espírito Santo está ali para fazer crescer. Bem, os dois lados da batalha pela santificação. Negativamente, eu te pergunto, você combate o pecado? Aqueles pecados persistentes que voltam na vida, aquelas tendências, você se preocupa com isso? Você faz algo a respeito sobre isso, apenas se lamenta? Você planeja uma estratégia de guerra contra aquelas inclinações e velhos pecados? Você toma as medidas necessárias para vencer ou manter aquelas tentações longe de você? E você controla aquele velho orgulho? Oh, amigos, como eu preciso mencionar o orgulho. O orgulho é um pecado gigantesco, é a raiz de uma dúzia de outros pecados. É a raiz da arrogância espiritual e uma postura de superioridade entre os irmãos. É a raiz do desdém e da frieza no olhar e na atitude para com outros irmãos. É a raiz de uma postura mental de desprezo pelos outros ou de autocomiseração, se sentindo desprezado. O orgulho também está por trás disso. Da falta de gentileza nos relacionamentos, da frieza, da atitude áspera entre famílias, entre casais. É o orgulho que está por trás disso e não qualquer outra coisa. E a raiz de um temperamento explosivo, incontrolável, de um estado contínuo de irritação. Há pessoas que parecem que estão num estado contínuo de irritação, continuamente nesse estado. Um temperamento autocomiserativo, se quebra como uma casca de ovo, uma palavra que não foi bem dita, alguma coisa que não foi feita correta. Eu não posso aceitar isso. Ninguém pode me contradizer. Uma criança vem e me contradiz e eu já explodo, já não aguento. Que orgulho terrível, não é verdade? Será que você tem considerado isso? E monitorado o orgulho? Pense sobre o orgulho como um monstro que se transforma em muitas formas. Pessoas que se entregam a pensamentos por muito tempo, no sentido de pensamentos infrutíferos, imaginando e considerando coisas infrutíferas, tendem a pensar demasiadamente sobre si mesmo. E sabe qual é o resultado? Orgulho. E daqui a pouco eu não ouço a ninguém, eu não penso em ninguém, tudo é em torno de mim, o que eu sinto, o que eu vou fazer, o que eu quero, o que eu desejo, o que aconteceu comigo, de bom ou de mal. Esse é o orgulho. Será que nós temos monitorado isso a cada dia? E pensado um pouco menos em nós mesmos e mais no outro e na obra do Senhor? Esse é um grande combate. Eu sei que cada um de nós tem lutado contra isso, não é? A cada dia. E é necessário oração, é necessário monitorar de uma maneira consciente e desperta. E é necessário, queridos, às vezes nos confrontar pessoalmente e sermos bem firmes com nós mesmos nessas questões. E você põe um freio naquela ganância, naquela inveja, inclinação para ter mais, e desejar mais, e comprar mais, e copiar o estilo do mundo, e se me satisfazer somente se eu estiver igualzinho à maneira como as pessoas se vestem, pensem, ou na avareza, para não roubar de Deus aquilo que Ele nos emprestou. Essa é uma luta também. E você monitora e vigia a vida dos pensamentos, o painel de controle da alma, santificando a imaginação, uma imaginação limpa, uma atitude limpa diante do Senhor, na rua, nos caminhos, em toda parte. Eu não me refiro apenas a questões de sensualidade, mas a questões do ego. Quando nós somos tomados, em algum momento da imaginação, como o centro do palco de tudo. O grande herói, o grande político, o grande orador, o grande esportista. E todo mundo me observando e sorrindo para mim e batendo palma. Será que nós monitoramos a vida do pensamento? Não damos espaço a Satanás e suas tentações. E você luta contra a insinceridade diante de Deus e diante dos irmãos. Aquela mania tão perversa de falar, de prometer, mas não fazer nenhum esforço para materializar o que foi dito. Isso é algo triste nos relacionamentos. E dar desculpas contínuas e incentivar e falar, vou fazer, vou estar nisso, mas nunca aparecer e nunca estar envolvido. Essa é uma tendência carnal em cada um de nós. E todos nós estamos inclinados a isso. E nós precisamos monitorar, porque isso se refere à sinceridade na vida, diante de Deus e diante do povo de Deus. E deixe-me correr para frente. É uma batalha contra pecados pessoais, para nos vermos livres dele, positivamente para cultivar e produzir em nossas vidas uma atitude mais terna,
uma atitude mais pura no lidar uns com os outros. Às vezes você fica chocado. E você está ali no metrô ou no ponto de ônibus e você observa as pessoas. E passa um rapaz ali, uma moça, inapropriadamente vestida. E você observa os olhares seguindo, escaneando o corpo da pessoa de cima para baixo. E é surpreendente ver isso às vezes entre jovens crentes, tantas vezes. Será que nós somos sinceros diante do Senhor em nossa atitude e em nosso agir? Não somente nessas questões, mas nos monitorando em tudo, não centrado em nós mesmos, não voltado somente para o nosso interesse, mais altruísta, mais preocupado com as necessidades dos outros, uma pessoa mais amável, mais semelhante a Cristo, um domínio próprio maior. Às vezes, mesmo negando o nosso próprio direito em certas situações, para não dar um mau testemunho de Cristo Jesus. Uma vida de fé, queridos, uma batalha pela santificação. Mas Satanás nos resiste nessa batalha. E ele continuamente continua cutucando o nosso orgulho, dizendo: você tem direito, isso pertence a você, e vai em frente, não fecha a boca não leva desaforo para casa, e etc, etc. Não é verdade que nós estamos continuamente sob essa batalha, essa pressão? Quando nós percebemos isso, nós sabemos que estamos em um contexto de batalha espiritual. Então, amigos, pense sobre isso. E você vê, e você considera essas coisas. E quando você pensa sobre alguns líderes evangélicos caindo em pecados horríveis, um após o outro, essas coisas divulgadas na mídia, não é, como nós temos visto, adultério, sonegação imensa de impostos e tantas outras coisas, você simplesmente chega à conclusão que ou não foram salvos, ou certamente não têm andado em sinceridade diante de Deus. Essas não são coisas pequenas. E quando Satanás observa uma brecha na sinceridade, ele vai começar a operar ali e aumentar esta brecha. E logo virão tantas outras tentações. Mas uma outra batalha. Esse é um combate pelo Evangelho, pelo testemunho de Cristo Jesus. E quão covarde às vezes o diabo nos faz, não é? É incrível observar as estratégias de covardia. É o momento de evangelizar, é uma oportunidade diante de mim, um turbilhão de ideias possíveis para mim sair desse contexto vem em minha mente. Agora não, depois, não é o momento apropriado, eu estou cansado, mais tarde, depois eu vou fazer o dobro, etc. Será que nós não estamos debaixo dessa pressão? E o momento crucial de testemunhar de Cristo é perdido. E talvez aquela pessoa não tenha outra oportunidade tão logo. Mas nós temos um testemunho de Cristo Jesus. E essas oportunidades não podem ser perdidas. Nada para Cristo, nem me engajando, nem tendo compaixão por almas. É dessa maneira que Satanás nos resiste em nossa batalha por proclamar o Evangelho. E assim ele tem vencido muitas vidas, não é? Tornando crentes em pessoas ineficazes ou carnalmente tímidas, exageradamente tímidas, crentes de cabeças cheias de teologia, que é até cansativo conversar, opinativos quanto a isso, opinativos quanto aquilo, tem uma opinião sobre aquilo mais, quanto aquilo outro, mas sem nenhum testemunho real no mundo. Que contraste, não é? Não se impressione com pessoas que conversam demais, mas não têm uma vida consistente e real tão grande quanto as declarações que fazem. Você evangeliza, meu querido. Você tem um ministério de evangelismo, você ora por pessoas, planeja estratégias, como eu vou alcançar essa pessoa, eu vou ligar para ela, eu vou plastrar de antemão, vou escrever alguns textos, eu vou mandar uma cartinha, um material evangelístico, vou me encontrar com ele, com ela e conversar sobre a palavra de Deus. Você planeja estrategicamente alcançar pessoas, como Satanás planeja afastá-las de Cristo mais e mais. Pense sobre a guerra cristã. Pense sobre o combate, envolve estratégia, envolve dedicação, envolve sacrifício. Essas coisas estão ali. Negar a complacência, negar muitas vezes coisas legítimas para estarmos envolvidos no alcance por almas. E deixe-me pular para essa quarta frente, é uma batalha pela segurança e certeza pessoal de salvação. Certamente que há, não é? Você encontrará isso aos 20 anos, aos 36 anos, aos 50 anos, aos 80 anos. Quando Satanás tenta trazer dúvidas aos nossos corações, mesmo sobre a nossa condição espiritual aos olhos de Deus, e aí uma batalha se levanta.
E Satanás, que além de ser o maior mentiroso do universo, é o maior covarde, ele irá aproveitar aqueles momentos em que ele nos vê pecar contra Deus. E é ali que ele começa a agir, porque ele sabe que um senso de vergonha, de frieza e de vexame tomou conta daquele crente. E é ali que ele lança seus dardos inflamados. Dúvidas virão, e Paulo fala sobre usar o escudo da fé e levantar esse escudo da fé para se defender contra essas flechas incendiárias. Sabe o que significa? Não é o momento de dialogar com Satanás. Não é o momento de tentar resolver uma dúvida teológica que ele mandou na cabeça. É de levantar o escudo e afirmar diante de Deus que você crê. Esse é o escudo da fé, das doutrinas da fé. Eu creio nisso e nisso, eu tenho experimentado isso, e a minha vida com Deus tem sido isso, e Ele me salvou. Você levanta o escudo, e quando essa flecha incendiária cair no chão, aí você pisa com ela, mas você não pega nela e tenta dialogar com ela. Quando essas dúvidas profundas, quando esses ataques na mente e no coração vier, tudo o que nós devemos fazer é levantar o escudo da fé em oração e afirmação. Esse é um comando do Senhor. Ele sabe muito melhor do que nós não conseguiremos lidar com essas flechas. Levante o escudo da fé, afirme diante do Senhor, foi Ele que iniciou a nossa salvação, Ele irá nos manter até o final, é uma promessa dEle, nós somos salvos sem méritos algum em nós, por que nos perderíamos por deméritos agora? Traga essas coisas diante do Senhor, glorifique a Ele, observe como essas coisas estão interligadas, a necessidade de combater e de resistir, e a necessidade de um conhecimento correto da palavra de Deus. Bem, deixe-me chegar a mais uma frente, nós chegamos à conclusão, a uma batalha pela verdade. Você sabe por que tantas denominações no mundo inteiro e seitas que se proliferam hoje, permita dizer eles, como bactérias, uma atrás da outra, uma quebrando da outra e se multiplicando em 2, 3 ou 4, uma se divide da outra? Será que porque a Bíblia é tão confusa e obscura e difícil de compreender que cada pessoa tem a sua própria interpretação, funda a sua própria igreja? Será que essa é a razão? Na verdade não, queridos. A razão é que Satanás tem tirado a verdade clara, cristalina e objetiva dos púlpitos e colocado sonhos e visões e palestras de automotivação e todo tipo de coisa dentro das igrejas. Igrejas se dividem desta maneira, e há igrejas que não creem mais na suficiência da palavra de Deus. Em centenas de igrejas hoje, nesta cidade, no nosso país, há pessoas que não creem mais que a palavra de Deus é completa, é autoritativa para a vida, é suficiente para o crente. É incrível pensar sobre esses dias que nós vivemos hoje, não é? E por meio destas coisas nós vivemos, por causa disso, em dias precários, porque ninguém parece se perguntar o que está sendo pregado no púlpito. As pessoas se sentam e automaticamente tomam aquilo como verdade e as mentes estão dormentes, porque os sensos são conduzidos pela música e pelas visões que eles veem no palco, assim a mente está adormecida. E quanto a nós? Quantos de nós aqui leem livros doutrinários? Isso é necessário. E conhecer as doutrinas da fé. Essas não são doutrinas incontáveis. Se elas foram entregues, elas têm um limite. Você pode contá-las e conhecê-las, para amá-las e vivê-las e defendê-las. E há algum espaço vazio na mente, alguma questão doutrinária que persiste há anos e anos e ainda não foi resolvida. Bem, se isso não foi resolvido logo, logo, Satanás encontrará uma brecha. Nós precisamos defender a verdade e para defendê-la nós precisamos conhecê-la a fundo e conhecer as doutrinas e não ser levado por novas ideias de homens carismáticos e bacanas que aparecem por aí com tantos diplomas, mas levados por sua própria imaginação. Meus amigos, você conhece a fé cristã? Você está pronto para combater pela verdade? Há quanto tempo em treinamento? É hora de conhecer estas coisas. Está certo e seguro em nossa mente e nosso coração aquilo que nós amamos, cremos e defendemos. Só assim nós podemos combater pela verdade. O erro se multiplica e se torna mais e mais complexo a cada dia. Mas se nós conhecemos a palavra de Deus, nós não precisamos conhecer exatamente todo tipo de erro, porque quando a palavra de Deus for confrontada, você saberá que isso não está de acordo com a verdade. Não é muito melhor? Não é muito mais seguro? Quando você observa Paulo escrevendo as suas cartas a Colossenses, Filipenses, aqueles judaizantes, gregos, você não vê ele delineando aquilo que eles pensam, um por um, tentando demolir. Ele simplesmente afirma a verdade. E conhecer a verdade
nos permite confrontar o erro e identificá-lo quando o ensino não está de acordo com a verdade. E assim nós estamos seguros e guardados na palavra de Deus. E meu tempo já se esgotou há muito tempo. A Guerra Santa, o combate cristão. Que tema não é para uma manhã como essa, alguns um pouco cansados, mas amigos, é o nosso contexto espiritual. Nós estamos envolvidos nessa Guerra Santa, uma guerra de pelo menos 5 frentes. Às vezes, nós estamos dedicados a 1 ou 2 frentes, mas as 3 ou 4 outras frentes estão lá paradas e Satanás tem avançado. Nós precisamos tomar isso em consideração. E ter estratégia, sinceridade na fé, vida de oração, real dedicação ao Senhor, proclamação do Evangelho, defesa da verdade, por uma comunhão real com o nosso Deus, por certeza contínua e aperfeiçoada de que somos dele e que ele é o nosso Deus e que estamos seguros com o Senhor. Nós pensamos sobre o apóstolo Paulo, não é? Ele pode dizer no final da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé intacta, isto é, não transigi, não vendi, não diminuí, levei até o final intacta. Combate cristão. Graças a Deus porque Ele nos ajuda. Graças a Deus porque nós temos o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus. Se somente nós nos dedicarmos a amar o Senhor e a conhecer a Sua Palavra, bem, nós estamos seguros. E assim diz Paulo: fortalecei-vos, no versículo 10, no Senhor e na força do seu poder. Tome essa exortação espiritual, querido. Ajude outros, mantenha-se firme. Às vezes, ao tentarmos ajudar outras pessoas, nós precisamos de grande sabedoria, porque nós não podemos deixar a chama em nós mesmos arrefecer. Assim, ore, faça o seu melhor, mas continue esta jornada servindo ao Senhor, sendo útil no reino e agradando ao teu Rei. E Deus nos abençoará e Ele usará as nossas vidas para a sua glória e louvor.